Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo, galera? Tudo na paz? Galera, é o seguinte, hein? Como você já acompanhou a nossa aula de hoje, né? No título da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre elevadores, né? Mas é exercícios agora, é uma aula prática referente à parte de exercícios, para você ficar craque e conseguir entender bem e resolver os problemas de elevadores, tá bom? Então vamos na massa que hoje tem bastante coisa pra gente fazer, bastante exercício, tá bom, galera? Mas se você está chegando agora aqui no canal Fisicando Fácil e não me conhece, tá? Meu nome é Guilherme Paulo, eu gravo videoaulas aqui no YouTube referente à parte de física, né? Voltada para o ensino médio. E também gravo também uma playlist de mecânica dos fluidos para o ensino superior, tá bom? Então, se você puder me ajudar nesse meu projeto aqui no YouTube, nesse meu trabalho aqui no YouTube, por favor, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal que ajuda muito também aqui no meu projeto no YouTube, tá? E também compartilhe e espalhe esse vídeo para as pessoas que têm dificuldade em física, em MacFlu, e para os seus amigos também, para ajudar na divulgação do meu projeto, tá bom? Conto muito com a ajuda de vocês, tá bom, galera? Então, pessoal, hoje a gente vai ter alguns exercícios, como eu falei anteriormente, né? Então eu vou colocar o primeiro exercício na sua tela, tá? Antes de a gente fazer os exercícios, né, galera? Se você não acompanhou e tem dúvida sobre a parte teórica dos elevadores, a parte de elevadores aqui, a aula 17, a aula anterior, eu falei sobre ele. Então, eu vou deixar o link para vocês aqui. É só você clicar aqui em cima que vai aparecer, né, o cardzinho para vocês clicarem, para vocês terem acesso a essa aula 17, tá? Para você não ficar com nenhuma dúvida na parte teórica. Se você já tem habilidade com a parte teórica e quer ver só realmente a prática, né? Aí você já fica nessa aula comigo, tá bom? Bom, pessoal, vou colocar o primeiro exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá bom? Determine o peso aparente de uma pessoa de massa igual a 50 kg que está em um elevador que desce com aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, galera, esse exercício, né, ele pede para a gente determinar o peso aparente, né, de uma pessoa que tem uma massa de 50 kg, tá? Ele fala também, né, que o elevador que desce com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, a gente adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, ele quer saber o peso aparente. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, vamos representar as forças que estão envolvidas aqui no exercício. Bom, tem uma pessoa dentro do elevador, então, galera, ela tem um peso, certo? Então eu tenho aqui a minha força peso, apontando para baixo, sempre apontando para baixo. E tenho a minha força de normal, a minha força N, apontando aqui para cima, certo? Porque eu tenho contato do pé da pessoa com o solo, então eu tenho uma força normal, ok? Que é o que ele quer descobrir, né? Então, basicamente é isso. A aceleração, como ele fala que o elevador está subindo com uma... o elevador está descendo com uma aceleração, né? Então a gente sabe que a aceleração aqui no caso está apontando para baixo. Logo, a minha força resultante, como a aceleração tem o mesmo sentido de direção que a força resultante, a minha força resultante vai estar apontando para baixo, né? E agora eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que é o que, né? Então, pela segunda lei de Newton, ó, galera, pela segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, galera, se eu tenho então duas forças, uma apontando para cima e uma apontando para baixo, se eu sei que a aceleração está apontando para baixo, a força resultante está apontando para baixo, né? Você concorda comigo, quem está apontando para baixo, que no caso aqui é o peso, tem que ser maior do que a normal? Certo? Então, logo, isso aqui vai ser que o peso vai ser maior que a normal. Então, a força resultante aqui no caso vai ser o peso menos a normal, porque o peso é superior à normal, então vai ter que ser um menos o outro, vezes a massa vezes a aceleração. O meu peso, eu sei que o peso é a massa vezes a minha gravidade. A minha normal eu quero calcular, que é o meu peso aparente, né? A minha massa eu sei que é 50 quilos e a minha aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, certo? A minha massa aqui no caso vale 50 quilos, a minha aceleração eu vou adotar como 10 metros por segundo ao quadrado, menos meu N, é igual a 50 vezes 1, dá 50, tá? Então aqui no caso, 500, então aqui vai ser a normal, é igual a 50, 500 dividido, 50 vezes 10, dá 500, né? Tá positivo, vai passar para o outro lado, vai ficar menos 500.
menos 500. Isso aqui vai dar 50 menos 500 dá menos 450. Como os dois lados estão negativos, eu posso multiplicar isso por menos 1, que não vai ter problema nenhum. Tá? Multiplicar por menos 1, vai ficar N é igual a 450 newtons, né? Porque é peso, então é em newton, tá? Então, a resposta é 450 newtons, ok? Então, galera, basicamente é isso, tá? Vou colocar o próximo exercício na sua tela, galera. É o exercício do Mackenzie, que é lá no Mackenzie São Paulo, tá? Depois eu volto com a resolução. Tenta resolver, tenta praticar e resolver. Caso você não conseguir, depois eu tiro as suas dúvidas aqui na lousa, tá bom? Então, fica de olho que eu vou colocar ele na sua tela. Mackenzie São Paulo. Um elevador começa a subir a partir do andar térreo, com uma aceleração de módulo 5 metros por segundo ao quadrado. O peso aparente de um homem de massa 60 kg no interior do elevador, supondo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, é igual a... Bom, galera, tranquilo nesse exercício, né, pessoal? Exercício bem parecido com o primeiro, tá na nossa lista de hoje, tá? Isso que é lá no Mackenzie, ele fala que tem um elevador, né? Ele começa a subir a partir do andar do térreo, né? Ele começa a subir com uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, onde tem uma pessoa lá dentro com uma massa de 60 quilos. Aí a gente pede para adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e ele pede para a gente calcular, né, o peso aparente dessa pessoa, tá? Então, galera, a primeira coisa que a gente precisa ver, quais são as forças que estão envolvidas nessa pessoa. Primeiro, a força peso sempre apontando para baixo. E a força normal apontando para cima, porque tem o contato dos pés da pessoa com o solo, uma área de contato. Então, tem a força normal apontada para cima, tá? Ele fala que o elevador ele começa a subir, né, galera? Começa a subir. Então, se o elevador está subindo, a minha aceleração é para cima, certo? Logo, se a minha aceleração é para cima, a minha força resultante também vai estar apontando para cima, porque eu sei, eu já vi lá aqui no canal Fisicando Fácil, que a força resultante e a aceleração têm o mesmo sentido e mesma direção e mesmo sentido. Então, se está para cima a aceleração, a força resultante vai estar para cima também. Pela segunda lei de Newton, galera, pela segunda lei de Newton, né, que é força igual a massa vezes a aceleração, o que acontece? Se a minha aceleração e a minha força resultante está apontando para cima, eu tenho duas forças, concorda, galera? Eu tenho a força normal e a força peso. A normal apontando para cima e a força peso apontando para baixo. Se a força resultante entre elas está apontando para cima, quem que tem que ser superior? Logicamente, galera, é a força normal. Tem que ser superior à força peso. Então eu posso falar, né, galera, que a minha força normal vai ser maior que o meu peso, né? E pela segunda lei de Newton, escrevendo ela, né, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, eu posso falar que o N menos o P, porque eu estou pegando o superior, que é o normal, a normal mais o peso. Então o normal menos o peso é igual a massa vezes aceleração. Eu quero calcular o N, né? Então vai ser o N é igual a massa vezes a aceleração mais o meu peso, que eu passei para o outro lado, peso positivo. Então a normal vai ser então o quê? A minha massa, que é 60 quilos, vezes a minha aceleração, que é 5 metros por segundo, ao quadrado, mais o meu peso, que é peso é igual a vezes a gravidade, né? Então, a força normal aqui vai dar 5 vezes 60, né? Vai dar 5 vezes 5 é 25, 5 vezes 6 é 30. Então vai ser com mais um zero, dá 300. 300 mais a minha massa, que é 60, e a minha gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, que ele pediu para adotar. Então a meu normal vai ser 300 mais 60 vezes 10 dá 600. Né? Então a minha força normal vai ser 600 mais 300 dá 900, né, galera? 900 newtons, que é o peso. Então o peso se dá em newton.
ok? Então o peso aparente de um homem de 60 quilos no interior do elevador é de 900 newtons, que aí a gente fica com a alternativa, né, galera? É a alternativa E, ok? Alternativa E, beleza? Bem tranquilo, né, galera? Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Tenta resolver aí, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica de na sua tela que eu vou colocar ele. Universidade Federal de Goiânia. Um bloco de massa de 80 kg encontra-se dentro de um elevador acelerado verticalmente para cima, com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando-se de gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a força exercida pelo piso do elevador contra o bloco é igual a... Bom, galera, esse exercício, né, com a Universidade Federal de Goiás, né, um exercício interessante, aonde é bem parecido com os outros também, tá? Mas só que agora não tem uma pessoa, né? É um bloco de massa de 80 quilos que está dentro desse elevador, né? Ele está, no caso, ele dentro do elevador, acelerado verticalmente para cima, tá? Então a aceleração está para cima. Essa aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ele fala para a gente adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber, né, galera, qual é a força exercida pelo piso do elevador contra o bloco. Então, o que ele quis fisicamente traduzindo isso, a força exercida pelo piso no bloco é a força normal, tá? Por quê? Vamos analisar as forças que eu tenho aqui envolvidas, né, galera? Eu tenho a força peso, sempre apontando para baixo, tá? E tenho a minha força normal apontando para cima, que é essa força que ele quer saber. Se eu tenho que a aceleração está para cima, a minha força resultante também vai estar apontando para cima, tá? Porque força resultante e aceleração, eles têm o mesmo sentido e a mesma direção. Então, se a aceleração está para cima, a força resultante vai estar para cima. Se eu tenho duas forças, galera, a força normal apontando para cima e a força peso apontando para baixo, se a força resultante delas está apontando para cima, quem que tem que ser superior? Quem tem que ser maior? A força normal. Então eu posso falar que a normal é maior que o peso. Aí pela segunda lei de Newton, o que eu posso falar? Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então vai ser, como o N é superior, então vai ser o N menos o P. É igual a massa vezes aceleração. A minha normal, eu preciso calcular. O meu peso, eu vou passar para o outro lado para isolar o N e ficar positivo. Então vai ser a massa vezes a aceleração mais o meu peso. A força normal vai ser a minha massa, que é 80 quilos, vezes a minha aceleração, que é 2, mais o meu peso, que é o peso, é a minha massa vezes a gravidade, né? No caso aqui a minha normal, então, vai ser 80 vezes 2 dá 160, mais a minha massa, que no caso é 80, vezes a minha gravidade, que é 10. Então vai dar 160 mais 80 vezes 10 dá 800, né? 800 mais 160 dá 960 newtons. A força normal é essa resposta, tá? E aí a gente fica com a alternativa D, tá, galera? Então a gente fica com a alternativa D. Show de bola? Bem tranquilo, né, galera? Bom, pessoal, eu vou colocar o próximo exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então tenta resolver aí que depois a gente vê se você acertou, se você errou, se você tem alguma dúvida, aí você acompanha a minha resolução. Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. PUC São Paulo. No piso de um elevador é colocada uma balança graduada em newtons. Um menino de massa de 40 kg sobe na balança quando o elevador está descendo acelerado com aceleração de modo de 3 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, a balança estará indicando em newtons um valor aproximado de... Bom, pessoal, esse exercício, né, exercício interessante, onde ele fala que tem, no piso de um elevador encontra-se uma balança, né, graduada em newtons, tá? Aonde dentro dessa balança tem a pessoa que está em cima dela, um menino de massa de 40 quilos, tá?
com uma balança. Quando o elevador está descendo acelerado, né, então a aceleração está para baixo, tá? Com uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Para a gente adotar a gravidade como 9,8 metros por segundo ao quadrado, ele quer calcular a balança quanto que está indicando. Então a balança seria, no caso, como a gente viu na aula passada aqui do canal Fisicando Fácil, a balança ela não lê o nosso peso, ela lê a nossa força normal, tá? Então no caso é o normal que ele quer calcular. Primeiramente a gente tem aqui duas forças, né? Uma força peso apontando para baixo e a força normal, que é o contato entre o pé e a balança, então tem uma força normal, tá? A minha força resultante, aqui no caso, vai estar apontando para baixo, porque a minha aceleração está apontando para baixo. Então se a minha aceleração está apontando para baixo, elas têm que ter o mesmo sentido e mesma direção, então por isso que é para baixo, tá? Então no caso, galera, perceba, se eu tenho duas forças, uma apontando para cima e uma apontando para baixo, a força resultante está apontando para baixo. Então você concorda comigo que a força, peso, que é a força que está apontando para baixo, tem que ser superior à força normal que está apontando para cima, né? Então eu posso falar que a força peso é maior que a força normal. Pela segunda lei de Newton, eu posso falar que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante vai ser o peso menos a minha normal é igual a massa vezes a aceleração. Eu quero calcular o N, então eu vou isolar o N, é igual a massa vezes a aceleração, eu passo o P para cá subtraindo, né? O meu N vai ser igual ao quê? O meu N vai ser a minha massa, que é 40 kg, vezes a aceleração, que é 3, menos o meu peso, que é a minha massa vezes a gravidade. O meu N vai ser 40 vezes 3, dá 120, menos a minha massa, que é 40, vezes 9,8. Né? A minha normal, então, vai ser 120. 40 vezes 9,8, eu já fiz essas contas, galera, dá 392, tá? 392. O meu N vai ser 120 menos 392, dá menos 272. Como isso aqui tá os dois negativos, eu posso multiplicar isso por menos 1, que os dois vão virar positivos, né? Então vai ser o Newton, vai ser igual a 272 newtons. Como no exercício ele pede o valor aproximado, não tem 272, tem o valor aproximado, que é 270. Então é aproximadamente 270 newtons. Que aí a gente fica com a alternativa, galera. Alternativa C. Tranquilo? Bom, pessoal, vou colocar o nosso último exercício na nossa aula de hoje. Depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica de olho na tela que eu vou colocar ele. Rosec, São Paulo. Um elevador e sua carga tem massa de 1000 kg. Quando desce com uma velocidade de 4 metros por segundo e é freado com aceleração constante, ele para após 2 segundos. Quando desce em movimento retardado, a força de tração do cabo do elevador em newtons vale, adotando gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, galera, esse exercício da OSEC São Paulo, exercício onde ele fala, né, que tem um elevador e uma carga, tem uma massa de 1000 kg, né? O elevador e sua carga tem uma massa de 1000 kg, e quando desce com uma velocidade de 4 metros por segundo e freado com uma velocidade com aceleração constante, ele para após 2 segundos, tá? E quando desce em movimento retardado, ele quer saber a força de tração do cabo desse elevador, tá? E eu pedi para adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Como a gente tem que fazer isso, galera? Primeiramente, a gente tem que ver que a gente não tem aceleração, para a gente jogar na segunda lei de Newton, o valor dela. A gente vai calcular. Como a gente vai calcular ela, né? A gente vai pegar pela velocidade o tempo que ele nos deu. Então vai ser a aceleração é igual a velocidade pelo tempo. A aceleração é 4 metros por segundo e o meu tempo é 2 segundos. A minha aceleração vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Faço dividido por 2 dá 2 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente vai ter que analisar a parte da força resultante, certo? O que ele passa pra gente, galera? Ele fala que quando desce, então o elevador está descendo com uma velocidade, né? Então ele está descendo com uma velocidade de 4 metros por segundo, então a velocidade está apontando para baixo. Ele freia com uma aceleração constante, então se ele freia com uma aceleração constante, você concorda comigo que para ele parar, a minha aceleração precisa estar ao contrário da velocidade, então a aceleração vai estar apontando para cima, certo?
Então a aceleração aqui está apontando para cima. Se a aceleração está voltando para cima, a força resultante também está voltando para cima, porque a força resultante e a aceleração sempre tem o mesmo sentido e a mesma direção. Então, se a aceleração está apontando para cima, a força resultante também está apontando para cima. Então, eu tenho agora as forças. Vamos analisar a força. Quais forças que eu tenho? Eu tenho a força de tração apontando para cima no cabo e a força peso apontando para baixo. Se eu sei que a minha força resultante entre elas está apontando para cima, quem que vai ser maior? A que está apontando para baixo ou para cima? A para cima, né, galera? Então, que é a força de tração. Então, eu posso falar que aqui, ó, a tração vai ser maior que o peso. Pela segunda lei de Newton, eu posso falar que a minha força resultante é igual à minha massa vezes a aceleração. A minha força resultante, então, vai ser a tração menos o meu peso, que é igual à minha massa vezes a aceleração, porque a tração é superior ao peso, então vai ser o T menos o P, né? Então, eu vou calcular o T, eu vou isolar ele e vou passar para lá o peso positivo, certo? A minha tração vai ser a minha massa, que é 1000 quilos, vezes a minha aceleração, que eu calculei que é 2 metros por segundo ao quadrado, mais o meu peso, que é 1000, vezes 10, que é a aceleração da gravidade, certo? Então a tração aqui vai ser 1000 vezes 2, dá 2000 newtons, mais 1000 vezes 10 dá 10.000 newtons, certo? A minha tração vai ser 2000 mais 10.000, dá 12.000 newtons. Beleza, galera? E aí a gente fica com a alternativa C, tá? Então aqui fica com a alternativa C. Show de bola? Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que gostem. Espero que tenha tirado as suas dúvidas e que suprido as suas necessidades referente a esse tema, tá? Se você puder, então, por favor, teve algum retorno, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal, que isso me ajuda bastante, tá? E também compartilhe e espalhe esse vídeo também, que ajuda na divulgação desse meu projeto, tá bom? Bons estudos, foco, determinação, que a gente consegue o nosso objetivo final, tá? Abraço, bons estudos e valeu!